Olá pessoal, sou Daniel. Imagine um viajante cósmico que surgiu do nada, vindo de um sistema estelar distante, cruzando o nosso Sol e indo embora para nunca mais voltar. Esse viajante é o 2I/Borisov, o segundo objeto interestelar descoberto na história e o primeiro que realmente se parece com um cometa. Hoje vamos conhecer cada detalhe sobre ele, seu tamanho, massa, composição, cores, velocidade, temperaturas e até como seria soltar uma pedra de 1 metro de altura na sua superfície. Vamos nessa! O encontro com o Sistema Solar. O cometa foi descoberto em 29 de agosto de 2019, por um astrônomo amador da Crimeia chamado Gennady Borisov. Ele fez sua passagem mais próxima do Sol em 8 de dezembro de 2019, a 2 unidades astronômicas de distância, o que equivale a 300 milhões de quilômetros. Pouco depois, em 28 de dezembro de 2019, chegou à distância mínima da Terra, a 1,93 unidades astronômicas, ou 290 milhões de quilômetros. A órbita dele era tão aberta, com uma excentricidade acima de 3, que ficou claro, era um visitante interestelar, que não estava preso ao Sol. A velocidade impressionava. Perto do Sol, ele corria a quase 44 km por segundo, isso é mais de 150 mil km por hora. E mesmo longe, seguia a mais de 32 km por segundo, essa era sua velocidade final de fuga. O núcleo nunca foi visto de forma nítida porque estava sempre escondido pela poeira e gás da coma, que por sinal, era bem difusa. Mesmo assim, usando telescópios como o Hubble, os cientistas calcularam um limite. Ele tinha no máximo meio quilômetro de diâmetro, ou seja, 500 metros de ponta a ponta. Algumas estimativas iniciais chegaram a 1,4 quilômetros, mas os valores mais aceitos são de 200 a 500 metros. Para ter uma ideia, isso é como um quarteirão pequeno de cidade ou um arranha-céu deitado. Se tivesse 200 metros, sua massa seria de 2 bilhões de toneladas. Com 500 metros, sua massa chegaria a 33 bilhões de toneladas. E no caso mais extremo, de 1,4 quilômetros, poderia ter mais de 700 bilhões de toneladas. Os valores variam porque não sabemos a densidade exata, mas a conta foi feita considerando gelo e poeira porosos, com densidade 5 vezes menor que a da água. Gravidade e comparação de queda de 1 metro de uma pedra. Com essa massa pequena, a gravidade na superfície era ridiculamente fraca. Se você soltasse uma pedra de 1 metro de altura no núcleo, se ele tivesse 200 metros de diâmetro, a pedra demoraria mais de 6 minutos para cair. Se tivesse 500 metros, cairia em 4 minutos. Se fosse 1,4 quilômetros, cairia em cerca de 2 minutos e meio. Compare isso com a Terra. Aqui uma pedra de 1 metro de altura leva menos de meio segundo para cair no chão. Ou seja, em Borisov você quase veria a pedra flutuando no ar antes de tocar o solo. Atmosfera e pressão. O cometa não tem atmosfera real. O que existe é só uma nuvem difusa de gás e poeira ao redor, chamada coma, que se forma quando o gelo do núcleo sublima. Portanto, na superfície, a pressão do ar é praticamente zero, um vácuo quase perfeito. Composição química. Aqui está uma das partes mais incríveis de Borisov. Ele era muito rico em monóxido de carbono, CO. Na verdade, a quantidade de CO em relação à água era muito maior que nos cometas típicos do nosso sistema solar. Em alguns momentos, chegou a ser mais monóxido de carbono do que água saindo do núcleo. Também foram detectados radicais de CN, cianogênio, além de indícios de amoníaco, NH2, e outros compostos. Já as moléculas de carbono diatômico, C2, comuns em cometas solares, apareceram em quantidade menor. Isso tudo sugere que Borisov se formou em uma região muito fria de outro sistema estelar, onde substâncias extremamente voláteis, como o CO, puderam se preservar. Cores do cometa. Nas imagens do Hubble e de outros telescópios, a coma e a cauda apareciam em tons azulados ou esverdeados.
Isso acontece porque o gás ionizado, como o CO positivo, e moléculas como o CN emitem luz nessas cores quando excitados pela radiação solar. O núcleo em si, provavelmente, é escuro e acinzentado, como outros cometas. Mas visualmente, Borisov era um ponto azulado com cauda tênue, lembrando outros cometas verdes, como o Swan ou o Lovejoy. No ponto mais próximo do Sol, a 2 unidades astronômicas, a temperatura da superfície chegou a menos 78 graus Celsius. Se estivesse a 1 unidade astronômica, a mesma distância da Terra, ficaria em torno de 3 graus positivos. A 5 unidades astronômicas, distância de Júpiter, seria menos 150 graus Celsius. E a 10 unidades astronômicas, cairia para cerca de menos 186 graus Celsius. Ou seja, sempre frio, mas já ativo mesmo longe, justamente por causa do monóxido de carbono, que evapora a temperaturas baixíssimas. O brilho máximo de Borisov foi de magnitude aparente de 13 a 14. Isso significa que ele era impossível de ver a olho nu. Só telescópios médios ou grandes conseguiam observá-lo. Não chegou a ter o espetáculo visual de cometas como o Hale-Bopp ou o McNaught, mas cientificamente foi muito mais valioso. A magnitude absoluta do 2I/Borisov foi de aproximadamente 8,6. Mesmo a distâncias grandes, Borisov já soltava gás e poeira. Em 2020, apresentou surtos de brilho e sinais de que poderia estar se fragmentando. Imagens do Hubble mostraram uma possível divisão em pedaços, embora isso não tenha sido confirmado em todos os telescópios. De qualquer forma, ele claramente perdeu bastante material na visita ao Sol. Por que ele é tão importante? O primeiro objeto interestelar, o Oumuamua, parecia um asteroide estranho, sem coma. Na verdade, o Oumuamua não é exatamente asteroide nem cometa, ele não mostrou coma visível, mas teve aceleração como se liberasse gás. Por isso foi classificado como objeto interestelar 1I, um tipo diferente dos dois. Sim, o Oumuamua inaugurou a categoria I/, criada pela União Astronômica Internacional para designar objetos interestelares. Ele é o 1I/Oumuamua, e o segundo foi o 2I/Borisov. O Oumuamua não é nem cometa, nem asteroide, está numa categoria própria, com aspectos dos dois. Já Borisov foi o primeiro cometa interestelar de verdade que conseguimos observar em detalhe. Ele mostrou que os planetas e cometas em outros sistemas estelares podem ser quimicamente muito diferentes dos nossos. Isso dá pistas de como discos protoplanetários, como aquele em que a Terra nasceu, se formam em toda a galáxia. 2I/Borisov veio, brilhou por alguns meses e desapareceu para sempre no espaço profundo. Mas deixou uma mensagem clara: o nosso sistema solar não está sozinho, objetos de outros sistemas também passam por aqui. E cada visitante interestelar pode revelar um pedaço da história de planetas e estrelas distantes. É isso aí, pessoal, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam. Tchau.